Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano Augusto, aluno e amigo de vocês, né? Professores, tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês a minha revisão sistemática, né? Como que foi o trabalho dela e depois eu vou abrir ela aqui, mostrar no PDF como é que ficou. Para mim foi um grande desafio, porque eu sou programador e teria sido mais fácil se eu tivesse realmente desenvolvido aí uma aplicação, qualquer outra coisa que eu fizesse rápido. Mas eu optei pela revisão sistemática para aprender mesmo, porque eu preciso dela agora no meu mestrado, né? Então eu não tenho escapatória. Então, como eu não tenho escapatória, eu decidi aprender. E foi sugestão, inclusive, da minha orientadora, a professora Cidinha, né? E das outras professoras que trabalham conosco, né? Então, eu encarei esse desafio. Vou colocar aqui. Então, o que é o meu projeto, só para vocês entenderem, né? Eu estou desenvolvendo um Atlas 3D de anatomia, cabeça e pescoço que é focado em odontologia. Eu quero que os alunos de odontologia possam aprender a anatomia utilizando um tablet, celular, o computador, através da realidade aumentada. Então, ele é um projeto que até o professor, numa das aulas dele, o professor Romero, falou, né, que se eu pesquisar muito só vou achar o meu, porque para odontologia é muito pouco, tem muito pouco produto para odontologia. Tá? Então eu comecei a pesquisar bastante e o meu projeto vem aí para agregar, né? É mais uma ferramenta para os estudantes. Tá certo? As palavras-chave, eu conversei com a orientadora, né, conversei com mais outros professores, então nós definimos essas que vocês estão vendo, né, todas em inglês, porque a base das pesquisas que existem hoje no mercado para odontologia, 90% ainda estão em inglês. Né? Então a gente pesquisa por ali e você acaba achando artigos em português ou em inglês através das palavras. A minha estratégia, né, foi pesquisar, e até foi uma grande dificuldade até para entender, porque a revisão sistemática ela é complexa por isso. Pegar cada palavra e descobrir o sinônimo, pesquisar ela de várias maneiras. Né? Então eu acabei achando artigos que não estava relacionado com realidade aumentada, não tinha a palavra realidade aumentada, mas ele tinha a anatomia, tinham outros sinônimos que tinha a ver, né, com o assunto e que no final das contas são artigos que eu selecionei, que são extremamente úteis para o projeto. Então é interessante isso daí. Né? Eu estava procurando, por exemplo, eu queria um artigo educacional para dentista, alguém que tivesse criado uma ferramenta educacional na odontologia. Então eu tive que procurar por learn, teaching, skill, né, e mais uma série de outros sinônimos aí para conseguir encontrar alguma coisa. Tá certo? Então essa foi a estratégia. Selecionar os artigos que possuíam alguma ou mais de uma palavra relacionada, ler o resumo de cada artigo e verificar a pertinência com o resultado esperado. Espera aí, acho que eu... Então, tá, estratégia, estudo anatomia, que seria o projeto, né? E aí vem a formulação do problema, que seria a pergunta, né? Que para quem domina um pouquinho de revisão sistemática sabe a importância da pergunta. Então, qual é o estado da arte de aplicações de realidade virtual e realidade aumentada voltadas ao ensino da anatomia na área de odontologia? Com uma pergunta dessa, é extremamente fechado, porque não tem muita coisa de anatomia para odontologia. Tem de anatomia na medicina e diversos outras áreas ali da saúde, né? Mas da odontologia é algo muito fechado. Então eu tive que pesquisar e eu encontrei coisas para odontologia que foi legal, mas que não estavam necessariamente ligadas ali 100%, né? Principalmente o pessoal de fono também estuda cabeça-pescoço. Né? Então tinham algumas coisas a ver ali na pesquisa. Então, os critérios e os métodos. Né? Eu estava pesquisando em fontes disponíveis na web, busquei artigos, né, eventos científicos, dissertações, teses ou anais de eventos disponíveis nas bases selecionadas na internet. Né? Daí
critérios e métodos de inclusão. Né? Como que eu defini se o artigo é ou não é bom para mim? Né? Como que eu vou incluir ele até para depois ler e verificar e ir mais a fundo? Então eu procurei, além dos documentos disponíveis na web, estudos de aplicações de realidade virtual e realidade aumentada, né, empregadas no ensino da odontologia, né, e também no ensino da anatomia. Impactos na aquisição de conhecimento e de habilidades, palavras no string de busca, né, com título, resumo, que eu já tinha separado, documentos em inglês e português, e defini uma data de 2006 em diante, porque eu estava com medo de não encontrar muita coisa. Né? E me surpreendi, acabei encontrando de 2007 para frente, até 2013, vários artigos legais sobre o tema. O critério de exclusão era tudo que tinha a ver com realidade virtual, realidade aumentada, em outras áreas como medicina. Então, se estava ligado só à medicina, não me interessava. Né? Então, não fazia parte do que eu estava estudando. E também quando eram documentos que falavam de calibrações, aparelhos, tal, tudo aplicado nessas tecnologias, e documentos fora do critério de inclusão. Seleção dos estudos. Então, aqui veio aquela parte de, pô, encontrei, agora tenho que realmente selecionar, separar eles aí para ver se são bons. Então, buscar nas fontes selecionadas, usando a estratégia com a string definida, relacionar os documentos encontrados em tabelas, que eu fiz, né? Excluir documentos duplicados ou fora dos critérios, e registrar todos os documentos encontrados aí. Né, E na análise do estudo, né, os documentos serão pertinentes caso atendam a todos os critérios de inclusão. Estratégias de informação. Então, após o processo de seleção, né, eu extraí as informações que seriam selecionados. Né? Então, eu coloquei ali algumas formas de extrair. Então, eu queria saber fonte, número de documentos retornados, documentos duplicados, autores, anos de publicação, título do documento e pertinência do resultado. Então, termos, sinônimos e fontes. Então, aqui eu separei as palavras que eu mais trabalhei, né, e alguns sinônimos também. Né? Então, virtual reality, augmented reality, teaching, training, skills, ability, learning, por aí vai. As bases de dados. Bom, hoje tem muita opção de base de dados, mas eu foquei os meus esforços em 4 bases de dados. Em uma delas eu quase desisti, que foi o Medline, que só encontrei 2 documentos, porque ele é muito focado em saúde. Mas como eu encontrei desses 2, um foi extremamente útil, eu continuei com ela e utilizei. E engraçado que eu não encontrei esse documento que estava nela em nenhuma outra base. Né? E é um documento que eu realmente selecionei, ele está dentro dos meus critérios. Tá? Então, o Web of Science, 459 documentos, né, o Medline, Scopus, né, o IEE, e, enfim, retornaram alguns documentos também. Tá certo? E com base nisso aqui, eu comecei a montar a tabela. Né? Então, aqui são os documentos que eu encontrei. Deixa eu ir passando aqui para vocês verem. Aqui no Medline, encontrei 2 documentos. Né? No Scopus, retornou 22, tinha 3 duplicados, né? E 3 que atendiam os critérios de inclusão. O IEE de 9, 2 duplicados, né? Um era original, ou seja, atendia o critério de inclusão. Daqui eu comecei a montar a tabelinha do qual artigo que eu peguei, do Medline, do Scopus, né, os artigos que eu separei, do IEE. E por último, eu fiz aquele... Deixa eu abrir aqui, para mostrar o que se enquadra e o que não enquadra. Né? Então, A, B, C, D e F, que são os meus critérios que estão aqui em cima. Critérios, cadê vocês? Está aqui, ó. Avaliação, então inclusão. A, os documentos devem estar disponíveis na web. B, estudos que mostrem aplicações, né, de virtual aumentada. Apresente dados de impacto, né? Enfim, isso aqui são os meus critérios. Depois vocês dão um pause e dão uma lida aí. E aqui eu fui separando. Então eu encontrei alguns bons artigos que dariam para eu trabalhar. Eu acredito que para finalizar o meu projeto eu ainda vou ter que procurar um pouco mais, mas assim, isso aqui já foi o suficiente para montar esse trabalho e entender também o processo,
como funciona, né? Documentos selecionados que apresentam resultados de impacto. Então aqui eu fui colocando documentos que não tem pertinência nenhuma, o que tem pertinência, o que vai ter aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de habilidade, né? Fui montando a tabelinha, tá? E as minhas considerações finais, né? Que, enfim, aqui eu fecho e eu cito que hoje, né, dentro da tecnologia, tem novos equipamentos aí que fazem a diferença, né? Como o Leap Motion, o Oculus Rift, que daria para a gente aplicar isso aí dentro do nosso projeto. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado e tenha entendido. E a gente discute mais aí na sala de aula. Valeu, gente!